Então, queridos, vamos neste momento orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, nesse momento alegre, descontraído, quando sentimos a tua bênção na vida do Newton, da Raíssa, com esta bebê linda, a Radassa, quando vimos a tua bênção na vida do Richard e da Josie, com estes dois filhinhos, o David e o Júnior, nós queremos te louvar, Pai, por estes presentes e por esta igreja que cresce, exuberante, bonita, alegre, fiel. Queremos pedir a tua bênção sobre esta igreja, sobre o pastor desta igreja, pastor Paulo e esposa. E pedimos neste momento, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Espírito Santo se mova entre nós e se mova dentro de nós, abrindo a nossa mente para a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Ouve a nossa oração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, reavivamento com propósito. Esse é o tema para hoje. Reavivamento com propósito. Será que Deus tem algum propósito para um reavivamento? Ou sem propósito nenhum? Reavivar-se por reavivar-se. Receber o Espírito Santo por receber o Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus? Vocês todos já ouviram, porque se vocês não ouviram ainda, é porque vocês estão por fora das últimas notícias neste país. Porque é uma notícia de avivamento em Asbury, Universidade de Asbury. Quantos já ouviram? Todo mundo, né? O grande avivamento de Asbury, a Universidade Metodista. Queridos, nós não estamos aqui para avaliar se o avivamento é verdadeiro ou não. Isso não é o nosso ponto. Mas está havendo um avivamento. Não é de um dia, de 2 dias. Começou no dia 8 de fevereiro. Hoje é dia 4 de março. Não tem ali falar em línguas. Não tem ali uma banda. Não tem ali telão. Nem telão tem. Não tem um líder. Mas é um movimento de reavivamento dos jovens desta universidade, e são milhares e milhares e milhares. O que existe ali, que nós temos acompanhado este avivamento, o que existe ali é quebrantamento do coração. Pessoas que estão vindo à frente e confessando os seus pecados. Pessoas que estão mudando de vida, entregando a vida a Jesus. Queridos, tudo começou no dia 8 de fevereiro. Eles têm 3 cultos semanais nesta universidade. E num desses cultos semanais, um dos jovens leu para eles o que está em Romanos capítulo 12. Esta foi a primeira leitura que deu início ao avivamento de Asbury. Romanos capítulo 12. Eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 12, versos 9 em diante. Vocês vão ver que não era um pregador eloquente, era um jovem, não era um pastor, era um jovem. Aliás, não tem nenhum pastor pregando para eles. Não tem nenhum cantor cantando para eles. Os que cantam são os jovens da plateia, vêm e cantam. O que toca piano às vezes erra ao tocar piano, o que toca guitarra também às vezes erra, eles não são profissionais. Não é nada planejado. Isto chamou a atenção da nação inteira. Isto está mexendo com a mornidão de Laodiceia. Porque Deus fará coisas para mexer com a mornidão de Laodiceia. Porque nós não podemos ficar deste lado daqui, criticando o avivamento que está surgindo no mundo, dizendo que não é verdadeiro, quando nós também não temos o verdadeiro. Nós não poderemos criticar os espíritas pela caridade que fazem, os católicos pela caridade que eles fazem,
quando nós também não estamos fazendo. Nós deveremos elogiar os que estão fazendo a caridade. Não importa a religião deles, estão fazendo a caridade. Nós temos que elogiar aqueles que estão quebrantando o coração e vindo à frente, se lançando no chão, chorando, confessando os pecados. Não importa a religião deles. Não importa se guardam o sábado ou não. Não importa se guardam os mandamentos de Deus. Queridos, Deus não está cobrando deles isso. Guilherme Miller, o grande reavivador da década lá de 1830, 1840, ele nunca se tornou adventista do sétimo dia. Ele nunca se tornou obediente aos mandamentos de Deus, nunca guardou o sábado. Mas Ellen White diz que um anjo do Senhor está junto à sepultura de Guilherme Miller, esperando a manhã da ressurreição para saudá-lo na manhã da ressurreição. Mas ele não chegou ao conhecimento que nós temos hoje. E Deus não cobra aquilo que você não sabe. Deus não exige de você aquilo que primeiramente Ele não deu. Primeiro Ele dá, para depois cobrar. E este avivamento de Asbury, na Universidade de Asbury, está impressionando a todos. E veja a mensagem simples que foi apresentada naquele dia 8 de fevereiro, Romanos capítulo 12, verso 9 em diante. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. O que mais existe é amor fingido. Você finge que ama as pessoas, sorri para as pessoas e apunhala as pessoas pelas costas. Apunhala. O amor tem que ser não fingido. Jovem não gosta de hipocrisia. Adultos gostam de hipocrisia. Jovem não, jovem mais autêntico. E estes jovens estão confessando os seus pecados ali. Quando o jovem que estava lendo esse texto de Romanos capítulo 12 fez o apelo para que viessem à frente, centenas vieram à frente. O amor seja não fingido. Aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito. Será que foi por isso que o Espírito Santo começou a ser derramado? Porque a mensagem era que não fossem fingidos e que não fossem vagarosos e fossem fervorosos no Espírito Santo, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que é que eles estão fazendo ali? Cantando, lendo a Bíblia, orando, confessando os pecados. Não tem aquele barulhão de falando línguas estranhas, gritaria, pessoas caindo pelo chão. Não existe isso ali. Porque isso é que está impressionando a todos. É um avivamento com ordem, com decência e com choro e lágrimas pelos pecados. E o texto que aquele jovem leu para os estudantes continua aqui no verso 13. Comuniquem com os santos nas suas necessidades, sigam a hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu fiquei profundamente meditando nestes versos e pensando, Senhor, por que a leitura destes versos provocou tanto quebrantamento? Será que a leitura destes versos, lá na igreja de Boston,
poderia também quebrantar os corações, quebrantar os nossos corações pecadores, para que aprendêssemos a chorar pelos nossos pecados, confessá-los e buscar o fervor no Espírito Santo. Porque muitos cristãos vivem uma vida cristã, parece que perfeita, mas ela parece sem graça, sem ânimo, sem fervor, porque falta o Espírito Santo. Nós temos doutrinas fortes. A Igreja Adventista tem doutrinas fortes e convincentes. E é fácil nos tornarmos religiosos através das doutrinas. É fácil nos convencermos das doutrinas e abraçá-las, pensando que isto é conversão, mas não conhecemos Jesus. Pessoas que não têm doutrinas se apaixonam por Jesus. Pessoas que têm doutrinas fortes e convincentes, como nós temos, se apaixonam pelas doutrinas. Mas não são as doutrinas que nos levam para o céu. É Jesus. É o Senhor da doutrina. E queridos, quando nós nos apaixonamos por Jesus, é porque o Espírito Santo está sendo derramado. Porque o Espírito Santo exalta Jesus. Ele levanta Jesus Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo assunto ao céu. Ele é levantado pelo Espírito Santo para que todos sejam atraídos a Jesus. Esta mensagem, intencionalmente eu estou lendo, porque o meu desejo é que ela também produza em você quebrantamento do coração, confissão dos pecados, arrependimento e busca fervorosa pelo Espírito Santo. Avivamento só acontece na vida de quem está morto, morno. Quem não está morto ou morno, não precisa de avivamento, já está avivado. Mas a igreja de Deus, é mencionada em Apocalipse 3, Laodiceia, ela está o quê? Morna. Morna é uma palavra muito leve. Deus não usou a palavra pesada, porque a palavra mais precisa seria apostatada. Tu, Laodiceias, porque és apostatado. Porque o ímpio não é apostatado, irmãos. O ímpio não conhece. Não conhece Jesus, não teve uma experiência com Jesus. Ele é ímpio, ele é um pagão, ele é um ateu, ele é um incrédulo. Mas apostasia acontece em quem conhece a palavra, conhece a verdade. Mornidão é o estado de alguém que esperava-se que fosse quente, que professa ter fé em Jesus Cristo, que professa conhecer a Deus, mas não tem o fervor do Espírito Santo, por isso é morno. Ou seja, isso tem a ver com a nossa condição como igreja. Vocês sabem que evangelização visa a conversão dos de fora, mas avivamento visa a transformação da igreja. Avivamento é alguma coisa que acontece dentro da igreja. E é somente pessoas avivadas e reavivadas pelo Espírito Santo é que vão iluminar, porque eles estão incendiados pelo Espírito Santo. Por isso eles iluminam os que estão fora. Por isso Asbury está chamando a atenção do mundo, porque do Brasil as pessoas estão vindo, e de todas as partes dos Estados Unidos as pessoas estão vindo para Asbury, para ver o que está acontecendo. Simples. Confissão dos pecados. Arrependimento. E você pode perguntar, mas já estão guardando o sábado? Queridos, isso não é pergunta que se faz. Isso é obra do Espírito Santo ao longo do processo. Primeiro Deus salva, sem você guardar mandamento nenhum. Deus salva você. Quando você aceita Jesus, você é salvo em Jesus Cristo, sem guardar mandamento nenhum. Mas e depois? O Espírito Santo começa a produzir na sua vida aquilo que se chama santificação, que é a transferência da mente de Jesus para você.
O Espírito Santo vai transferindo a mente de Jesus para você na comunhão diária, no estudo diário da Bíblia, na confissão diária. A mente de Jesus vai sendo implantada na sua mente e você começa a pensar como Jesus. E a sentir nojo do pecado como Jesus sentia nojo do pecado. Mas isto acontece na vida dos salvos. Não dos que vão se salvar. Dos salvos. Santificação só acontece na vida daqueles que passaram pela justificação. Primeiro, somos justificados em Cristo. Depois seremos o quê? Santificados. É certo que a maioria que é justificada pela fé em Jesus Cristo, a maioria não alcança o processo da santificação. Ficam na beira do caminho. Desistem. E nunca se deixam se santificar. E então a justificação perde o valor, perde o sentido. Porque não teve a continuidade do derramamento do Espírito Santo, da mudança de vida. Mas o início é quebrantamento. O início é confissão dos pecados, é justificação pela fé em Jesus Cristo. Aqui em Romanos capítulo 12, nós lemos aqui o verso 16. Sejam unânimes entre vocês. Não ambicionem coisas altas, mas acomodem-se às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. A ninguém tornem mal por mal. Procurem as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vocês, tenham paz com todos os homens. Estamos buscando ter paz com todos? Ou tem pessoas com quem você não conversa? Pessoas que você não cumprimenta na igreja? Pessoas que você gostaria que não estivessem aqui hoje? Pessoas que quando entraram você disse, tinha que vir. Tinha que vir. Por que não vai para outro lugar? Queridos, o Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que não vivem unidos, amando-se e orando uns pelos outros. Não somos perfeitos, somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Mas nós queremos o céu a qualquer preço. E o céu a qualquer preço exige união entre nós. Oração uns pelos outros. Distribuir os nossos bens uns aos outros. Dar dinheiro, sim, para quem está precisando de dinheiro. Levar cesta de alimento para quem precisa. Dar trabalho para quem não tem trabalho. Abrigar em casa quem não tem casa para morar. Você arrisca a sua vida para ajudar as pessoas, sabem? Quem não se arrisca não ajuda ninguém. Ah, não, isso é perigoso. Perigoso. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, na cidade de Richmond, eu me arrisquei muito. Eu aluguei 5 apartamentos no meu nome. Não sei como é que o condomínio aceitou. Porque eu dizia, as pessoas não têm crédito, não conseguem alugar, elas têm que morar. Elas já estão há um mês na minha casa. Eu tenho que arrumar um lugar para elas morarem. Coloco o apartamento no meu nome e aqui estão os nomes das pessoas que vão morar no apartamento. Tudo bem, nós vamos aceitar. No mês seguinte, preciso alugar mais um apartamento. E mais um. Eu tinha 5 apartamentos no meu nome. E as pessoas diziam, pastor, isso é muito arriscado. Ajudar pessoas é arriscado, irmãos. É arriscado, sim. Mas pela graça de Jesus, nunca aconteceu de não pagarem. E quando nós saímos de Richmond, Virgínia, depois de 9 anos lá, ainda tinha um apartamento no meu nome. E a pessoa, então, depois de 1 ano, a pessoa transfere para o nome dela, porque ela já tem uma história de crédito, já tem trabalho, transferiu. Nunca tivemos problema. Eu me arriscava, irmãos, porque não tem como você socorrer as pessoas sem se arriscar. As pessoas iam no leilão comprar carro, elas não entendiam inglês, e eu entendia muito pouco inglês ainda, porque o inglês de um leilão não é um inglês de conversa. Não sei se vocês já foram num leilão de carro, aquela gritaria, e falam rápido, 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 e você tem que comprar o carro, levanta a mão, e as pessoas confiavam em mim, porque eu ficava orando, eu não entendia de carro, mas eu sabia orar. Então eu falava, Senhor, me ajuda a levantar a mão no carro certo.
E comprei 2 vezes, comprei carro com motor fundido. Mesmo orando. E quando ele ligou o carro e andou umas poucas milhas, o carro parou. Eu que ia na frente, parei, voltei. O que aconteceu? Pastor, não funciona o carro. Falei, meu senhor, eu não sou dealer, não sou comprador de carros, eu não entendo nada disso. Eu vim para ajudar o meu irmão, por favor, senhor, faça um milagre. Eu orava, agora lá, dá partida. Pegou. A pessoa ficou 4, 5 anos com o carro. E nunca deu problema. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso também, a pessoa estava com um carro, motor fundido. Quando ligava o motor, era aquele fumaceiro. Eu orei ao Senhor e Deus fez um milagre. Queridos, eles não tinham placa para tirar o carro do leilão. Mas eu tinha 2 placas. Eu tinha uma na frente e outra atrás. Pastor, isso não se faz. Eu sei que não se faz, mas eu tenho que fazer. Como é que ele vai tirar o carro de lá? Falei, meu irmão, está aqui uma placa minha, eu empresto para você, coloca na frente, eu vou deixar a minha atrás e vamos. Eu vou na frente, você vai atrás de mim. E o guarda nos parou. E o guarda chegou, olhou para mim, olhou para outro carro que estava atrás de mim, ele falou, eu já entendi tudo aqui. Você emprestou a sua placa para o outro. Eu falei, isso mesmo. Seu guarda, isso que eu fiz. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esses irmãos chegaram do Brasil, não entendem inglês, não conseguem comprar nada. Eu vim ajudá-lo a comprar o carro. E amanhã a gente vai no DMV e vamos transferir o carro e pegar uma placa. Falei, eu entendo. Eu não vou multar vocês não. Mas vão em paz. Quem não se arrisca, irmão, não ajuda ninguém. Quem não se arrisca não faz nada. Porque tem medo disso, pode trazer complicação, pode trazer aquilo. Como é que Jesus vai falar para você? Eu tive fome e não me destes de comer? Como é que você vai receber pessoas em casa? Queridos, aqui diz, olha, capítulo 12 de Romanos, e o verso 18. Se for possível, quantos estiverem vocês, tenham paz com todos os homens. Não se vinguem a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dê de beber para ele. Porque fazendo isto, você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa mensagem foi o início do avivamento de Asbury. O que tem de segredo aqui, irmãos? O que tem de segredo aqui? E quando aquele jovem terminou a leitura, ele convidou os jovens para virem à frente, confessarem os seus pecados. O que está faltando para nós, queridos, que conhecemos a verdade? Que somos a igreja remanescente. Isso não podemos negar, somos a igreja remanescente. Deus nos acumulou de bênçãos, de conhecimento, Bíblia, mais espírito de profecia, conhecimento das profecias. Mas o que está faltando? Espírito Santo. Espírito Santo está sendo Deus desconhecido na vida dos cristãos. Lembram-se vocês de Paulo quando foi a Atenas? E lá em Atenas ele viu muitos altares, e existia um altar chamado altar ao Deus desconhecido. E Paulo disse, é esse Deus desconhecido que é o meu Deus, é desconhecido para vocês, mas é o Criador dos céus e da terra. Queridos, hoje, para a igreja remanescente, o Deus desconhecido está sendo quem? O Espírito Santo. Porque nós temos tudo pronto. Nós temos a fogueira com a lenha, tudo arranjado, mas não tem fogo. Falta o fogo. Uma vez, os missionários viram
ao lado de um rio, um bando de macacos, assentados ao redor de uma fogueira, e eles, assentados ao redor da fogueira, ficavam fazendo assim com a mão. Porque eles viram pessoas acampadas ao redor de uma fogueira, se aquecendo, esfregando a mão. E eles também, do outro lado do rio, fizeram uma fogueira, mas sem fogo, só com a lenha. E os macacos todos assentados, todos esfregando a mão. Mas não tinha o quê? Fogo. Nós podemos ter uma igreja linda como esta, cheia de doutrinas, um ritual bonito, mas onde está o fogo? Porque é o fogo que ilumina, é o fogo que aquece, é o fogo que atrai as pessoas. Uma igreja uma vez pegou fogo, literalmente, e as pessoas vieram correndo para ajudar, e veio um vizinho. E quando ele estava lá ajudando a jogar água, um membro da igreja disse: eu não conheço você. Ele falou: eu sou vizinho aqui, seu, estou aqui ajudando. Eu nunca vi você na igreja. Ele disse: mas também essa igreja nunca pegou fogo antes. É a primeira vez que estou vendo essa igreja em fogo. Queridos, quando a igreja entra em fogo, os vizinhos enxergam, sentem o calor. Eu quero deixar o desafio para você, meu querido irmão. O desafio para buscar aquilo que está faltando. O fogo do Espírito Santo. Quanto tempo temos ainda para o meu sermão? Hein? Porque eu só comecei. Não, literalmente. Mas eu vou ter que parar, não é? Queridos, o Espírito Santo produz convicção do pecado. Não é assim que a Bíblia diz? João 16:8. O Espírito Santo, quando vier, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como é que nós vamos continuar com os nossos pecados, se nós queremos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós? Mas que pecados? Você sabe quais pecados. Ninguém sabe, mas você sabe. O que você vê na internet, as músicas que você ouve, aquilo que você come, aquilo que você veste, o tipo de relacionamento com outro sexo que você tem, é só você que sabe. Isso é entre você e Deus. Mas é um pecado que tem que ser confessado e abandonado. E quem vai dar força para você? Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus somos mais do que vencedores. Convicção do pecado, agonia do arrependimento, chorar pelos nossos pecados, como Jacó chorou. Jacó chorou pelos seus pecados. Ele se agarrou ao anjo e disse: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Quando nós estávamos iniciando o nosso ministério, nós tínhamos 13 igrejas. Vou repetir, 13. 3 igrejas. E eu pregava terça, quarta, quinta, sexta era ensaio do coral, sábado de manhã em 2 igrejas, domingo à noite, só segunda que eu não pregava. E a minha esposa, quando eu chegava em casa, ela estava mostrando o relógio. Reclamando, assim não dá, ela dizia. Olha a hora que você está chegando em casa. E uma noite, quando eu cheguei em casa, entrei com a minha pastinha, ela disse: olha que hora que você está chegando. Assim não dá. Eu parei, coloquei a pastinha no chão e disse: querida, não dá vontade de voltar para casa. Porque eu sei que quando eu coloco o meu pé aqui, você só reclama. Ela ficou quieta. Ela foi para um quartinho que estava no fundo da casa. Quartinho de empregada. O Brasil tem, né? Ela entrou lá, fechou a porta. E chegou a hora de dormir, ela continuava trancada lá. Fui lá, bati a porta, ela não respondia. Fui para a cama e ela continuou. Depois de um bom tempo,
horas, ela saiu de lá. A Leila conta que ela estava orando assim: Senhor, sempre eu pedi para o Senhor mudar o Samuel. Mas agora eu não estou pedindo isso. Estou pedindo para o Senhor mudar a mim. Eu não quero ser uma pedra no ministério dele. Eu quero ser uma ajuda. Muda a mim, Senhor. Que o Senhor me dê a vitória ou a morte. Ou o Senhor me dá a vitória ou a morte. Porque eu não vou sair daqui, eu não vou me levantar, enquanto eu sentir que o Senhor me abençoou e me respondeu. E ela ficou clamando e clamando. E ela conta que a janela estava fechada. E veio uma bola de fogo do céu. Uma bola de fogo do céu veio e passou pela janela e entrou nela. E naquele momento ela sentiu uma paz, um sono. E ela se levantou, saiu do quartinho, foi para o quarto onde eu estava. Perguntei: o que aconteceu? Ela não falou nada, deitou e dormiu. No outro dia de manhã, acordamos, e não perguntei, ela não contou também, mas passaram-se 3 dias, e ela disse: você está voltando mais cedo para casa. Sabe, Samuel, que eu não estou mais prestando atenção nisso? Agora que eu percebi, Deus me mudou. E Deus mudou você também. Queridos, essa bola de fogo era o Espírito Santo. A Leila nunca mais foi a mesma. Isso foi no início do nosso ministério. Nosso ministério poderia ter acabado ali, mas não acabou. Porque o Espírito Santo existe. E ele transforma você quando você quer a transformação. Quando você confessa os seus erros. Quando você busca, o fogo do Espírito Santo vem até você. Ele tem abençoado a mim e a Leila. Eu louvo a Deus pela esposa que me deu. Ela continua mostrando o relógio para mim. Aqui ela já mostrou. Queridos, Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Mas nós temos que ter a agonia do arrependimento. E o Espírito Santo será derramado. Lá no primeiro século foi o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva temporã, para semear a semente da palavra. O evangelho deveria ser semeado. Agora é diferente, meu querido irmão. Agora não é chuva temporã só. Tem a chuva serôdia também, para a colheita. É uma chuva torrencial, muito forte do Espírito Santo. Os milagres vão voltar a acontecer. Homens e mulheres santos, com o rosto brilhando de santa consagração, porque são santos do Altíssimo. São pessoas desiludidas com a terra, mas apaixonadas pelo céu, e querem o céu a qualquer custo. Queridos, Deus tem o Espírito Santo para ser derramado, mas tem que haver quebrantamento, confissão do pecado. E o Espírito Santo será derramado sobre você. Mas Jesus recebia o Espírito Santo cada dia. Ele não foi batizado pelo Espírito Santo uma vez. Ele era batizado diariamente pelo Espírito Santo. Há pessoas que têm a experiência com o Espírito Santo, mas ela se desvanece, porque elas esquecem que tem que ser diário. Tem que ser uma busca diária. É um batismo do Espírito Santo diariamente. E a mente de Jesus vai sendo implantada em você. E você vai tendo as visões do céu, é a paixão pelo céu. E você anseia pela volta de Jesus. E você clama, e você consagra a sua família a Jesus Cristo. Consagra os seus filhos a Jesus Cristo. Você entra no quarto do seu filhinho, Richard, e Josi, Newton, Raíssa, entra, coloca a mão sobre a cabeça do bebê. Coloca a mão. E ora. E pede que o Espírito Santo seja derramado sobre aquela criança. E diz, e fala em voz alta. Ore em voz alta. Eu não gosto de oração em silêncio, é só quando estou perto de alguém assim. Mas minhas orações particulares são em voz audível. Ore, consagre, falando, essa criança é tua, Senhor.
unja com o Espírito Santo, usa-me, a mim, minha esposa, consagre o seu lar, todos os dias. Quando todo mundo for dormir, você vai na porta de cada quarto, consagrando sua filha, seu filho que está lá dentro. Senhor, eu estou colocando a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fracos e imperfeitos como somos, mas eis aqui a minha vontade, a minha decisão de ser teu e de consagrar a ti a minha família. Queridos, Jesus quer levar você e a sua família para o céu. Satanás não quer. Mas Satanás é um poder vencido. Jesus Cristo é o grande vitorioso. Eu termino lendo para você Apocalipse 17. Abra sua Bíblia. Apocalipse 17. Esse é o último texto que eu quero ler para você. Capítulo 17. Vamos ler então o verso. Capítulo 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados, eleitos e fiéis. Cristo Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. Ele vencerá Satanás. Já venceu e vai vencer. Mas não é somente Jesus. Aqui diz, vencerão com ele os eleitos e fiéis. Deus está chamando você para a vitória. Vitória em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar neste momento por você. Eu quero convidar você para que se ajoelhe comigo. Você que está sendo tocado pelo Espírito Santo e que quer quebrantar seu coração, entregar-se a Jesus. Eu peço que você se ajoelhe comigo para nós orarmos. Pai Santo, Jesus querido, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por esse momento precioso de consagração aos pés de Jesus Cristo. Estamos quebrantando o nosso coração e cada um tem algo a confessar ao Senhor. Cada um tem algo que o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço que humildemente o Senhor aceite as confissões. E que o Senhor derrame o Espírito Santo, por favor, Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre cada jovem, rapaz, moça, crianças, pais, mães, amigos que nos visitam. Que o Senhor derrame o Espírito Santo nesta sala. Que o avivamento comece aqui, hoje. Pai eterno, que este avivamento que está começando aqui, nesta manhã de sábado, continue no decorrer de cada dia desta semana. Que aprendamos a nos consagrar a Ti cada manhã dizendo, eis-me aqui, Senhor. Possua a minha mente, fazendo morada nela através do Espírito Santo. Que todo o meu trabalho hoje seja feito com a Tua bênção e aprovação. Que cada manhã nos consagremos antes de sair para o trabalho. Que trabalhemos pensando em Jesus Cristo e querendo o céu a qualquer preço. Em nome de Jesus suplicamos esta bênção, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus abençoe a todos.